Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre esse processo eleitoral do Vasco. Sérgio Frias, né, ex-candidato à presidência, sócio remido e sócio benemérito do clube, veio hoje e trouxe novidades com relação a esse processo. Falou sobre a possível posse que muitos torcedores vascaínos já estão confirmando que dia 25, Léo vencendo, será confirmado como novo presidente, e Sérgio Frias falou sobre esse assunto, falou sobre essa possível posse de Léo Venciano. Iremos falar também sobre dois jogadores que estão de saída do Vasco da Gama, muito possivelmente vão sair, vão parar de vestir as camisas do clube. A gente vai falar quem é, e é claro, falar sobre a partida importantíssima do Vasco amanhã contra a equipe do Bragantino e sobre aí essa nova gestão de Jorge Salgado que já está começando a movimentar o ambiente do clube. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Como eu sempre falo, Vascaína ajuda Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e, é claro, começar falando sobre esse jogo de amanhã entre Vasco e Bragantino, às 9h30 da noite lá em Bragança Paulista. Um jogo aí importantíssimo, um jogo de vida ou morte, um jogo muito decisivo para a continuidade do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Bragantino que vem de boas atuações, inclusive vem de uma vitória fora de casa, ajeitou, né, o time deles, com bons jogadores, então vai ser um jogo muito difícil. E o Vasco, que vem de uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro, vai pegar ali um jogo muito complicado, que inclusive vai dificultar muito por conta do estilo de jogo da equipe paulista. O Vasco inclusive tem dois desfalques, Neto Borges e ali o Bruno Gomes estão suspensos, então realmente Vanderlei Luxemburgo tem que mexer no time, já tem os dois substitutos para essa posição. A provável ali substituição vai ser Neto Borges e André entrando ali no meio de campo no lugar do Bruno Gomes. Então vamos aguardar, vamos esperar o que pode acontecer nesse jogo. É claro, grandes expectativas, porém vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo sofrido e será importantíssimo, né, o Vasco ir para São Paulo e buscar aí um resultado positivo, buscar os 3 pontos, até porque o Vasco nesse momento está somente a 3 pontos de distância ali da zona de rebaixamento. O Bahia, que está em 17º, e o Fortaleza, que está em 16º, com a mesma numeração do Vasco. E caso ali as duas equipes ganhem e o Vasco perca, vai ficar muito difícil aí para a continuidade do Vasco para essa luta contra o rebaixamento. Inclusive, o Vasco hoje treina pela última vez, treino hoje está rolando pela parte da tarde lá no CT do Almirante. Ontem também só treinaram uma vez pela parte da manhã no CT e já viaja hoje mesmo para São Paulo, desembarcando em São Paulo, é claro, e amanhã somente concentração, sem nenhum treino, visando e focado para o jogo contra a equipe do Bragantino às 9h30 da noite. E continuando a falar sobre futebol, né, vamos falar agora sobre esses jogadores que estão de saídas do Vasco. E são dois, Gustavo Torres e Carlinhos. Gustavo Torres é um jogador que veio a pedido de Ricardo Sapinto, ele que escolheu, ele que quis a vinda de Gustavo Torres, um jogador realmente que até hoje não mostrou para o que veio, não tem muita qualidade, realmente tem corpo, sabe? Parecia ter qualidade, um colombiano, porém é um Riascos ali piorado, como o torcedor vascaíno costumou dizer aí ao longo dessa passagem. Ele aí não foi relacionado para o jogo de sábado contra a equipe do Coritiba, não jogou ainda nenhum jogo com a camisa do Vasco na era Vanderlei Luxemburgo, então muito provável que no final do Campeonato Brasileiro ele saia do nosso Gigante da Colina. E ao lado temos Carlinhos, né? Carlinhos também é um jogador que, ao contrário de Gustavo Torres, se destacou em alguns jogos do Vasco, por exemplo, contra o Santos, que ele fez o gol da vitória, contra o Internacional Beira-Rio, contra o Flamengo e São Januário, ele jogou muito bem. Então um jogador que, na minha opinião, se bem utilizado, poderia ali surtir algum efeito no Vasco da Gama, porém Vanderlei Luxemburgo não gosta de utilizá-lo, né? Já mostrou isso, inclusive ao lado de Gustavo Torres, ele também não foi relacionado para a partida de sábado contra a equipe do Coritiba e muito provavelmente que vai sim sair do Vasco aí no final do Campeonato Brasileiro, voltando quem sabe para a Europa, que é o lugar que ele veio.
dois jogadores aí de saídas. Enquanto isso, temos um terceiro, né, que é Vinícius. Vinícius, jogador que se destacou muito no Campeonato Carioca lá do ano passado, no início do ano passado, quando o Ramon Menezes ainda era o técnico do Vasco. Se destacou ali por conta da sua habilidade, né, por conta de partir para cima dos jogadores, para cima dos zagueiros. No 1 contra 1, realmente ele tem muita qualidade, é um jogador muito rápido e muito habilidoso, porém é um jogador que não sabe pensar muito nas suas atitudes ao longo da partida e por conta disso acaba escondendo, né, alguns talentos que ele tem. Esses talentos, sem dúvidas nenhuma, precisam ser muito lapidados. E é até por conta disso, muito provável que Vinícius retorne ao Sub-20, retorne às categorias de base, assim como ocorreu com Gabriel Peck, que estava no profissional quando o Vanderlei Luxemburgo estava em sua primeira passagem, retornou ao Sub-20, foi campeão da Copa do Brasil, pegou corpo, melhorou ali alguns fundamentos, retornou muito bem ao profissional. Esperamos que isso possa acontecer também com o Vinícius, que ele saia do profissional, retorne à base, pegue alguns fundamentos, melhore ali o que fazer dentro da partida, né, ao longo da partida, e retorne jogando muito bem pela equipe profissional. E deixe aí nos comentários o que você acha disso, dessa descida de Vinícius e dessa saída tanto de Carlinhos quanto de Gustavo Torres. E falando agora desse processo eleitoral, começar a falar agora sobre Jorge Salgado, né, que hoje já movimentou mais uma vez aí essa possível nova gestão dele nesse próximo triênio do Vasco, né? Lembrando que o TJ já deu a decisão que Jorge Salgado é o presidente, porém ainda aguardamos aí um desfecho, ainda aguardamos a resposta e a definição do Supremo Tribunal Federal, que está com a ação em mãos do Partido Solidariedade, esperando para ver quem será o novo presidente. Porém, Jorge Salgado já mexe os pauzinhos, já mexe ali algumas coisas para tentar, segundo ele, melhorar o Vasco da Gama, e hoje ele fechou com um novo VP de obras, sendo Pedro Seixas o mesmo VP da era Alexandre Campelo, e é inegável o talento que ele tem, isso a gente não pode negar, independente se foi Jorge Salgado que está colocando ele na sua gestão. É um cara que tem sim muito talento e ajudou muito o Vasco nesses últimos 3 anos, tanto na construção do CT, quanto na reforma do CT da base lá em Caxias, e também na negociação com a W Torres para a reforma de São Januário, né? Então, Pedro Seixas ali renovou com o Vasco nesses próximos 3 anos, caso Jorge Salgado seja presidente, e agora aguardar, né? Aguardar que o CT possa voltar, né, à construção. Lembrando que o CT só está na primeira parte, né, de sua construção, tem outras coisas para serem construídas, como um campo, outros campos, como um mini estádio e como outras coisas dentro do CT do Almirante. Acabar a reforma da base e quem sabe aí reformar São Januário, que é a ideia de Jorge Salgado, reformar São Januário de acordo com aquilo que Campelo fechou com a W Torres. Lembrando que é um estádio aí que vai começar as obras, está prevista no segundo semestre desse ano e terminar em 2023, um estádio aí de custo de 275 milhões. É até estranho, né, que essa gestão de Salgado, que prega a austeridade, pagaram o estádio de 275 milhões, mas vamos aguardar que caso dê certo, né, e caso aí para as pessoas que apoiem Jorge Salgado ele seja presidente, que esse estádio venha a ser construído, mas muitas coisas ainda irão acontecer na justiça, e é disso que iremos falar agora, né? Há boatos na internet, segundo muitos torcedores vascaínos e segundo também alguns canais de YouTube, Levenciano vai ser empossado como novo presidente dia 25 de janeiro. Isso é certo para muitos torcedores, muitos canais de YouTube inclusive já estão trazendo essa notícia, confirmando, afirmando e falando para todos os torcedores que dia 25, sem ser essa segunda não, né? Na próxima segunda, Levenciano será o novo presidente do Vasco. Porém, Sérgio Frias, né? Ele que conhece muito de Vasco, já foi conselheiro, é atual sócio remido e sócio benemérito do clube, foi candidato à presidência e é apoiador nato, apoiador confirmado de Levenciano, falou hoje em uma live ao canal Vascaíno da Baixada o seguinte, quando perguntado sobre o que iria acontecer dia 25, se ele estava sabendo dessa confirmação de Levenciano como novo presidente. Ele falou o seguinte: a única coisa que eu sei é que tudo isso não passa de especulação. Então realmente é muito complicado, ele desmentiu totalmente esses canais, esses torcedores que estão passando essa notícia que Levenciano será o novo presidente do Vasco a partir do dia 25, que a justiça já teria dado uma decisão. E ele falou que inclusive é uma irresponsabilidade as pessoas estarem passando esse tipo de mensagem, tentando enganar o torcedor a esse momento aí que nós vivemos de indefinição política. Falando inclusive também mais uma coisa, que as pessoas quando falam isso querem apenas chamar atenção para si. Então vamos esperar, não vamos passar, não vamos disseminar essas notícias, porque até mesmo como ele falou, pode ser muito presencial
tanto para o Levenciano quanto as pessoas que apoiam ele estão lutando por ele na justiça. Então realmente é aguardar, não tem muito o que fazer. A decisão está nas mãos ali do Supremo Tribunal Federal. Eles não vão soltar uma decisão com antecedência para algumas pessoas. Quando eles soltarem, todo mundo vai saber. Então é esperar. Provavelmente a posse de Jorge Salgado vai ser remarcada para sexta-feira. Alexandre Campelo falou que iria passar por cima de Roberto Monteiro, do Conselho Deliberativo, e iria marcar essa posse para o dia 22, né? Então, antes de sair de um possível julgamento do Supremo Tribunal Federal, então agora é aguardar. Quando Levenciano, se Levenciano for o presidente, se o STF julgar que Levenciano deve ser o presidente do Vasco, ele provavelmente vai ter que tirar antes Jorge Salgado da cadeira da presidência, né? Então, vamos aguardar, muitas novidades, muita enrolação, um imbróglio muito grande aí rolando na justiça. E o que o torcedor vascaíno tem que fazer agora é esperar as novidades. E é claro, quando ocorrer alguma, eu trago elas para vocês. Se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aí nos seus comentários o que você acha desse processo eleitoral gigantesco, desse imbróglio judicial que está acontecendo no nosso Vasco há mais de 2 meses, e também o seu apoio ao seu candidato político. E é claro, sempre falando, eu sempre vou falar aqui no final do vídeo, vascaíno respeita vascaíno. Então, respeitem um ao outro, respeite o Vasco, porque poder político passa e quem fica é essa cruz de malta no nosso peito. Então, rapaziada, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva, deixe seu like. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.